o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que Ele nos capacite, que Ele nos oriente, que Ele nos dê o discernimento que necessitamos para toda boa obra. E dessa forma, o Santo Espírito estará conosco. Nós seremos felizes, nós seremos agraciados, nós cresceremos em espiritualidade. E Deus seja louvado, meu irmão e minha irmã, pela vida de cada um de vocês, que teve a determinação de se levantar na madrugada para estar aqui, para buscar a presença do Santo Espírito, o Santo Espírito transformador, que conduz os seus filhos. O capítulo 3 do livro Patriarcas e Profetas, na minha coleção, ele é Os Escolhidos, né? Que é o Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. O capítulo 3 é a difícil situação do ser humano. Esse capítulo, ele fala da tentação e da queda do casal recém-criado, lá no Jardim do Éden. E esse capítulo é baseado em Gênesis, capítulo 3, que é o que eu gostaria de ler um pouquinho com vocês, antes de nós darmos sequência à mensagem. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Gênesis, para nós podermos fazer a leitura. Ela está aqui do versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Depois, a gente pode fazer a leitura da sequência para se inteirar melhor do assunto, mas a serva do Senhor, Ellen G. White, ela vem discorrendo nesse capítulo, descortinando, na realidade, esse texto bíblico, para que a gente tenha uma compreensão maior do que, de fato, ele quer dizer. É impressionante o relato, quando ela diz que, quando Satanás ele foi expulso do céu, ele não estava mais satisfeito, né, com o que estava acontecendo lá, e por ocasião disso ele foi expulso. E ontem vocês viram como Deus criou o planeta Terra, e o homem e a mulher, foi o relato do... Acho que foi ontem, do capítulo 2. E hoje a gente vem aqui falando um pouquinho sobre a queda do homem, a tentação e a queda. Então, não mais se achava livre para instigar a rebelião no céu, e ele encontrou, então, a inimizade contra Deus, fazendo com que o pecado viesse aqui para a terra.
esse foi o campo que ele encontrou para atingir a Deus. Ele estava tramando a ruína da humanidade, porque se ele fizesse o ser humano cair, ele se sentiria vitorioso, porque a maldade que estava no coração dele, ela estava só aumentando a cada dia. Ele não mais tinha... É incrível como, quando a pessoa se entrega ao mal, aquele mal vai criando raízes e vai aumentando. Foi o que aconteceu com Satanás. Quando ele resolveu deixar de ser anjo de luz para ser Satanás, toda aquela astúcia, a maldade, todos os atributos do mal, eles foram crescendo no coração dele a cada dia. Por isso que ele é só mal continuamente. E é esse mal que ele quer trazer para nós, para a humanidade, para destruir a humanidade. O problema de Satanás não somos nós. Ele não está preocupado conosco. Ele quer atingir a Deus. Então, se ele, para atingir a Deus, ele precisa nos destruir, então ele pretende fazer isso. Certo? O alvo principal dele é Deus, porque foi Deus quem o expulsou do céu, porque foi Deus que não deu o trono de Jesus para ele, que ele queria tanto, e por isso ele tem tanto ódio. Então, ele foi movido pela inveja, e dessa forma ele decidiu incitar o homem e a mulher à desobediência, e dessa forma ele traria sobre o casal a culpa e o castigo do pecado. Assim, não somente ele mergulharia esses seres inocentes na mesma miséria que ele próprio suportava, mas lançaria desonra a Deus e ocasionaria pesares no céu. Os nossos primeiros pais, eles não foram deixados sem avisos do perigo que os ameaçava. Deus enviou mensageiros celestiais para alertá-los do perigo, para alertar, e contou para eles bem direitinho qual tinha sido a história de Satanás, o que tinha acontecido com ele, e por que ele estava aqui na Terra. Mas foi pela desobediência a estas justas ordens de Deus que Satanás e o seu exército caíram. E era muito importante que o casal soubesse disso. E os anjos vieram e falaram para Adão e Eva que eles ficassem alertas, porque a lei de Deus não deveria ser quebrada, porque a lei de Deus ela é sagrada, como nós vimos hoje no relato do Nisto Cremos, da série Nisto Cremos. Uma revelação da sua vontade, uma transcrição do seu caráter. Isto que é a lei de Deus, é a transcrição do caráter de Deus. A harmonia da criação, ela depende da perfeita conformidade de todos os seres, de todas as coisas animadas e inanimadas. Com a lei do Criador, Deus, ele determinou que não somente para o governo dos seres vivos, mas para todas as operações da natureza, tudo se encontra sob fixas leis que não podem ser desrespeitadas. Não era apenas o casal que estaria em risco, mas toda a criação de Deus. Semelhantes aos anjos, os moradores do Éden, eles haviam sido postos sob prova. Seu feliz estado estava ali agora sendo ameaçado. A felicidade do casal estava sendo ameaçada, mas eles teriam a oportunidade de escolher. Eles poderiam obedecer e viver, ou eles poderiam desobedecer e perecer. Eles nunca foram colocados em uma situação que eles não tivessem opção, certo? Mas aquele que não poupou os anjos que pecaram, eles também não poupariam o casal, os seres humanos. A transgressão iria, com certeza, privá-los daquele espaço, daquele ambiente maravilhoso, criado perfeito para o homem, para a mulher viverem. E ele traria sobre eles a ruína, a miséria, com toda certeza, viria por consequência da transgressão. Mas os anjos advertiram. Eles não estavam inocentes na situação. Não foi uma coisa que aconteceu por acaso. E se eles tivessem permanecido firmes,
E se eles tivessem repelido as primeiras insinuações, eles estariam livres do perigo, porque os mensageiros celestiais os haviam avisado, e eles não precisariam ter pecado se eles simplesmente tivessem permanecido firmes à orientação de Deus. Mas se eles cedessem, só precisava uma vez. Se eles cedessem à tentação, a sua natureza se tornaria tão depravada que eles não teriam em si mais o poder e nem disposição para resistir às astúcias de Satanás. E a árvore da ciência, a ciência do bem e do mal, ela se tornara, então, a prova da sua obediência e amor a Deus. Deus colocara no jardim do Éden uma árvore. O jardim estava repleto de árvores. Eles não tinham necessidade de comer do fruto daquela árvore. A árvore do jardim do Éden era o dízimo do jardim. Deus separou e ele disse, nesta vocês não toquem. Era apenas uma prova de fidelidade que eles precisavam passar. Eles não necessitavam daquele fruto, eles não estavam com fome e eles tinham muitos outros frutos deliciosos para comer. Mas eles escolheram tocar no sagrado, tocar no que estava separado. Satanás, ele não os acompanharia com tentações contínuas. Se eles tivessem resistido naquele momento, eles estariam livres da tentação. Não seriam continuamente tentados. Era só aquela prova que eles tinham que passar. Eles tinham que permanecer longe da árvore proibida, porque se eles fossem tentados a examinar a natureza daquela árvore, eles estariam sendo expostos aos ardis de Satanás. Então, o que eles tinham que fazer? Permanecer longe. Se eles permanecessem distantes, permaneceriam livres da tentação. Mas, a fim de realizar a sua obra, sem que fosse percebido, Satanás, ele preferiu fazer o uso da serpente como médium, e aí começa a primeira sessão espírita, acontece aqui no Jardim do Éden, nessa ocasião. É um disfarce muito bem adaptado ao seu próprio engano, que ele já estava familiarizado, ele já havia enganado uma terça parte dos anjos celestiais, então isso para ele não era difícil. A serpente, ela era tão bela, ela tinha asas, e enquanto voava pelos ares, ela apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, como se ela tivesse purpurina. Essa cor e o brilho era um brilho polido, como se fosse de ouro polido. Pousando nos ramos profundamente carregados da árvore proibida, saboreando o delicioso fruto, era seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Assim, no Jardim da Paz, emboscava-se destruidor a observar a sua presa, conforme ela se movimentava pelas folhas da árvore e saboreava o fruto, o brilho do corpo dela, refletido com a luz do sol, fazia com que ela ficasse encantadora. E os anjos, mais uma vez eu digo, haviam advertido a Eva de que ela estivesse atenta, tanto a ela quanto o homem, Adão. Mas ele disse a Eva que permanecesse perto de seu esposo, que enquanto ele estava ocupado com os trabalhos diários do jardim, ela deveria estar sempre próximo a ele. Então, juntos, eles estariam correndo menos perigo de tentação. E sozinha, com certeza, ela teria muito mais probabilidade de pecar. Eva vai e começa a se afastar do seu Adão. E percebendo que ela estava só, ela percebeu que estava em perigo. Mas mesmo ela tendo essa percepção de perigo, ela não se afastou, ela sentiu, ela gostou daquela sensação. E ela se afastou ainda mais de Adão. E ela afugentou aqueles temores que estava sentindo.
E ela achou assim, não, eu tenho sabedoria suficiente, força, para eu discernir o bem, e eu vou resistir. Vou só dar uma olhadinha aqui nessa árvore, né? Dá só uma passeadinha por aqui, como se ela fosse capaz de distinguir a cogitação do seu próprio espírito. Então, ela se dirigiu até aquela árvore. Deus havia dito, não comereis desta árvore. E aí a serpente vem e diz para Eva, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Puxando conversa com ela, gente. Puxando conversa. Ela poderia ter simplesmente, não dá ouvidos e virar as costas e ir embora. Mas ela deu ouvidos à serpente e começou a dialogar com o pecado que estava ali na sua frente. Eva ficou surpresa, ficou admirada quando a serpente começou a falar, porque a serpente não falava. Então, aquele eco da serpente parecia ecoar no seu pensamento. E a serpente continuou com aquela voz melodiosa, com sutis louvores, a superior beleza de Eva. Então, pegou no ponto fraco de Eva, exaltando a sua beleza, e as suas palavras não lhe eram desagradáveis. Então, em vez de fugir do local, ela deteve-se ali, maravilhada, ao ouvir uma serpente falar. Se houvesse se dirigido a ela um ser semelhante aos anjos, ter-se-iam despertado os seus receios. Ela, porém, não tinha ideia alguma de que a fascinadora serpente pudesse se tornar o intermediário do adversário decaído. Porque ela talvez estivesse pensando, não, se vier um anjo, eu sei que pode ser um dos demônios, mas um animal, uma serpente, ela não teve o discernimento de fazer essa diferenciação, né? Então, ela responde à pergunta ardilosa do tentador, dialogando com ele, dizendo, não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas não podemos comer do fruto dessa árvore, porque Deus disse que no dia que nós comermos dela, nós vamos morrer. Então, a serpente vem e diz para a mulher, que conversa é essa? Vocês não vão morrer coisa nenhuma, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão conhecer tanto o bem quanto o mal. Por isso que ele não quer que vocês comam. E aí, o que acontece? Ela começa a ter essa sensação, o desejo de ser igual a Deus. O mesmo maldito desejo que Lúcifer teve lá no céu. E por conta disso, ele foi envolvido por ele próprio, pelo ego, pelo egoísmo, a transgressão. Agora ele consegue trazer isso para o coração de Eva. Então, participando desta árvore, declarou ele, atingiria uma esfera mais elevada de existência. Está vendo o laço satânico? Vocês estão vendo como o espiritismo está envolvido nessa cena? Entrariam para um campo mais vasto de saber. E ela diz, ele próprio havia comido do fruto proibido. A serpente, né, havia comido do fruto proibido. E como resultado, ela tinha adquirido o dom da fala. Olha só. Então, insinuou que o Senhor cuidadosamente desejava privá-los daquele fruto, porque eles se tornariam sábios, eles seriam exaltados, a igualdade para com Deus. E foi por causa das suas maravilhosas propriedades que comunicavam sabedoria e poder que ele lhes havia proibido de provar daquele fruto. E ainda proibiu até de tocar naquele fruto. Tal tem sido a obra de Satanás desde os dias de Adão até o presente, com a mesma sutileza. Ele tem prosseguido o engano. Ele tenta os homens a desconfiarem do amor de Deus. Ele confirma a sua maldade diariamente. E ele leva o homem a duvidar da bondade e da sabedoria de Deus, desvendando-se com as suas ideias de progresso, acham-se eles desprezando os mandamentos de Deus. É isso que acontece. Quando nós queremos progredir
longe de Deus, nós começamos a buscar coisas que não agradam a Deus, começamos a transgredir os mandamentos de Deus e nos distanciar tanto de Deus quanto da salvação. Satanás, ele fez parecer ao santo par que eles ganhariam alguma coisa, teriam vitórias, violando a lei de Deus. Não ouvimos hoje idêntico raciocínio, gente? Não é exatamente o que se ouve hoje, todos ecoando por aí pelos quatro ventos, que nós não precisamos guardar a lei, que não necessitamos disso. Tantas pessoas falam que os mandamentos de Deus possuem ideias retrógradas, arcaicas, né? Principalmente quando se fala de um certo mandamento que determina que nós separemos um dia, o sábado, quarto mandamento, que diz que esse dia é santo, é do Senhor. É muito mais fácil querer derrubar, querer dizer que não é verdadeiro, que já passou, que é por tempo não sei de quem e tal, do que obedecer. Então, é mais fácil usar as mesmas astúcias que Satanás usou para distanciar o casal da salvação. Ele usa ainda hoje para distanciar milhões e milhões de pessoas. E isto é a voz ecoando, a voz lá do Éden, ecoando na humanidade ainda hoje. Qual a frase que ecoa? A que está lá em Gênesis 3:5. Sereis como Deus. Esse é o desejo. Sempre foi o desejo de Satanás. E é o que ele quer que colocar no coração da humanidade, de querer ser como Deus. E isso está tão já evoluído aqui na Terra, que muitos já dizem o seguinte, que nós temos um Deus em nós. Nós somos Deus, certo? Então, se nós somos Deus, significa que nós não precisamos de outro Deus, porque nós já somos Deus. Dizem que Deus, a natureza é Deus, que nós somos Deus, que os animais são Deus, que toda a criação é Deus. A criação não é Deus, gente, não é e nunca será. Criação é criação. Todas as coisas criadas, elas foram criadas por Deus. Então, Deus, ele tem o domínio sobre toda a criatura, sobre toda a criação, sobre todos os seres humanos, sobre todos os seres criados, sobre os anjos. Toda a criação, toda a vasta criação é domínio de Deus. Então, nós não temos e jamais teremos capacidade de sermos Deus. Por mais que alguém pense que ele nunca será, porque Deus é único. E jamais ele vai sair dividindo a sua divindade por aí, com seres humanos que são criaturas. É uma coisa tão clara, tão evidente, e quantas pessoas não percebem isso? Eu sei que já é 5 horas, mas eu quero me estender só uns 2 minutinhos para a gente poder fechar o raciocínio aqui. Assim, hoje, o transgressor procura disfarçar o seu verdadeiro caráter. Ele pode pretender ser santo, mas a sua elevada profissão apenas o torna mais perigoso como enganador. Acha-se ele do lado de Satanás, pisando a lei de Deus e levando outros a fazerem o mesmo para a sua ruína eterna. Eva creu realmente nas palavras de Satanás, mas a sua crença não a salvou do pecado. E apesar do sofisma de Satanás, indicando o contrário, é sempre desastroso desobedecer a Deus. Não vale a pena, é algo que só traz destruição. O que quer que contradiga a palavra de Deus, podemos estar certos de que procede de Satanás e que vai nos levar à ruína. A serpente, ela apanhou o fruto da árvore proibida e colocou nas mãos de Eva. Eva estava ali encantada com aquilo ali. Da mesma forma, as pessoas ficam encantadas hoje com os presentes que são postos à sua disposição. É muito mal. Esses presentes, às vezes, eles vêm em forma de emprego, às vezes ele vem em forma de marido ou de mulher, às vezes ele vem em forma de filhos, de qualquer coisa que vai servir como um ponto de partida
para tirar a pessoa do caminho da salvação. Se nós não nos mantivermos apercebidos, corremos o risco de fazer a mesma coisa. É uma presa fácil para o inimigo, e com certeza não vale a pena. O Jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem for expulso dos seus agradáveis caminhos. Foi permitido à raça decaída, por muito tempo, contemplar o lar da inocência. Tem alguém com o áudio aberto? Por favor, fecha. Acho que é você, meu amor. Porque o áudio... Foi permitido à raça decaída, por muito tempo, contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Para ali iam Adão e seus filhos, a fim de adorarem a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou a sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. Mas na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, como diz lá em Apocalipse 21:1, será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. E para finalizar, ela diz o seguinte: então, os que guardaram os mandamentos de Deus respirarão um vigor imortal por sob a árvore da vida. E através de infindáveis séculos, os habitantes dos mundos que não pecaram contemplarão no jardim de delícias um modelo da obra perfeita da criação de Deus, sem qualquer sinal da maldição do pecado. Modelo do que teria sido a terra inteira, se tão somente houvesse o homem cumprido o plano glorioso do Criador. Se tão somente o homem tivesse obedecido a Deus, ele teria tido a oportunidade de participar de tão grandiosa criação, e nós não estaríamos nessas dificuldades que enfrentamos hoje, no precipício que estamos, vendo tanta tragédia, tanta discórdia, tanta coisa ruim nesse mundo, porque tudo isso provém de Satanás. E nós somos convidados, somos chamados a firmarmos os pés na verdade e nos colocarmos como verdadeiros baluartes e estarmos à frente, levando o estandarte da lei do Salvador. Que possamos, como povo, como igreja, como seres humanos, como cristãos, como pecadores remidos pelo sangue de Cristo, que possamos nos colocar à disposição do nosso Salvador e que possamos dizer a Ele todos os dias: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, me conduza, que esse seja o meu e o teu pensamento. Quer você, meu irmão e minha irmã, se colocar nas mãos de Deus nesta madrugada e dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui, usa-me na tua obra, a teu serviço, eu estou a teu dispor. Se você tem esse desejo no coração, levanta a mão para confirmar esse desejo. Amém. Que Deus nos abençoe. Orem comigo. Querido Deus, agradecemos ao Senhor porque o teu infinito amor é a razão por não termos ainda sido consumidos. Te agradecemos, meu Deus, porque apesar da queda do homem, o Senhor nos remiu com o sangue do teu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter salvação. A tua lei, ó Deus, ela é tão perfeita, justa e boa, que o Senhor não poupou nem o teu Filho, porque alguém precisava morrer para que a tua palavra fosse honrada. E Jesus, ele se colocou entre nós, para que ele pudesse sofrer a morte que nós merecíamos, para que dessa forma fôssemos remidos, fôssemos salvos. E hoje, Senhor, só temos que aceitar, estender a mão e segurar firmemente nas mãos de Cristo, e assim seremos salvos. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para a tua lei como um espelho que aponta as nossas falhas, para que nós possamos nos corrigir e andar todos os dias com Jesus, o nosso Salvador.
entregamos a Ti a nossa vida, te entregamos esta sala, te entregamos as pessoas que vão assistir esse vídeo posteriormente, que todas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, que suas vidas sejam transformadas, moldadas para a honra e glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que eu te suplico e agradeço. Amém.